Bom, olá meus amigos, minhas amigas. Nós vamos falar hoje de dois assuntos e tentar encaixar um no outro, que é a paralisação da produção da Coronavac pelo Instituto Butantan e também dos recentes encontros do ex-presidente Lula com, em especial, José Sarney e Eunício Oliveira. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, compartilhe com amigos, ative as notificações, é super importante isso para que você receba o aviso e a notificação de novos vídeos. E claro, se você quiser comentar o que você achou, dar sua opinião, fique muito à vontade. Bom, eu vou falar primeiro então da notícia que de certa forma hoje correu o Brasil e que nos deixa assim muito entristecidos, que é a pausa na produção da Coronavac. O Instituto Butantan informa que por falta do IFA, o insumo que é necessário para produzir a vacina, elas então serão paralisadas e neste mês de maio o lote que era para ser de 12 milhões de vacinas é entregue então ao Ministério da Saúde. Essa entrega será de apenas 5 milhões, pouco mais que isso. Então nós teremos uma falta de quase 7 milhões de doses dentro da previsão de maio. Uma forma de nos tranquilizar foi avisar que, né, em junho essa diferença será compensada. Então, se a gente pega na previsão de maio e junho, né, o Butantan conseguirá entregar o prometido combinado ao Ministério da Saúde. Só que é bom lembrar que esse atraso de 7 milhões de doses, que seja de uma semana, de 2 ou 3 semanas, ele significa mais mortes, porque será menos pessoas protegidas ou protegidas depois. E quantos daqueles que, se tomassem a vacina na data certa, estariam protegidos e não seriam contaminados, não desenvolveriam a forma grave da doença, recuperando com sequelas ou morrerão? É para a gente pensar. Não dá para tratar isso aqui não, vamos ficar calmo, mês que vem o Butantan tira o atraso. Não, todo atraso em se tratando de vacina significa menos proteção, mais sequelados e mais mortes, e isso é muito sério. Agora, por que a China está atrasando o envio dos insumos para o Brasil? É claro que ela vai dar uma desculpa, né, dizendo que é um atraso, alguma coisa de documento e tal, mas a gente sabe, olha, e eu avisei num dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal Politizando, que aquele surto que o Bolsonaro teve falando da China, que qual foi o país que cresceu ano passado, dando ali indiretas, mais do que diretas de que se tratava da China, que aquilo teria consequências. E está tendo. Hoje é assim que funciona, né? Uma briga entre países não se resolve mais jogando um míssil no outro, embora isso também pode acontecer. Mas ele se dá de uma maneira sutil e a China, claro, faz a sua pressão para que o governo brasileiro talvez, né, se comporte ou tenha mais respeito e pense melhor duas vezes antes de falar qualquer outra bobagem. É claro que pedir para esse governo pensar melhor é algo quase impossível, porque desde o ano passado, ministros, né, da relação exterior, o próprio Paulo Guedes, os filhos do Bolsonaro e o próprio Jair vivem falando coisas que não deveriam da China. Como eu disse no vídeo, que eu vou até deixar aqui embaixo o link dele, o Bolsonaro precisa entender que não é mais o tiozão do churrasco que pode expressar as suas opiniões e a sua visão de mundo em todo evento, mesmo nas suas lives, que ele diz que é uma coisa pessoal, mas o que ele fala tem repercussão, tem consequência. E essa consequência afeta todo mundo, os que gostam e os que não gostam do governo. Então seria muito bom que nós tivéssemos um presidente à altura do cargo, o que de fato fica mais do que provado, não temos. E assusta ver que, apesar de tudo isso, Bolsonaro ainda conta com apoio eleitoral de 23%, segundo a última pesquisa Datafolha. Pesquisa que teve uma diferença boa em relação a todas as outras. Então, por isso eu recomendo sempre a gente esperar, ver novos números e avaliar como é que vai ficar o comportamento e o humor do eleitor, pensando em 2022, que tem muita coisa para mudar. Quando eu digo que tem muita coisa, não é assim, mas a gente tem que tratar isso, né, com mais convicção de que esse é o cenário. Não é, gente. Isso aqui é um retrato do momento. Quem acompanha eleição, por exemplo, em São Paulo, sabe que toda eleição
O Celso Russomano, se for para avaliar um ano antes, ele está eleito. E o que acontece é que toda eleição ele derrete. A própria Marina Silva, em 2018, começou com um percentual muito alto e acabou ali com aproximadamente 1%. Então é necessário a gente avaliar que os números de hoje podem não significar nada para 2022. Eles servem apenas, né, para a gente que está aqui analisando, para a parte da militância, para os partidos fecharem acordos, é claro, ele tem uma importância sim, mas não dá para querer antecipar, como eu tenho visto muita gente já cantando vitória do Lula e muita gente dizendo que Bolsonaro vai ser eleito no primeiro turno, que as ruas dizem isso. Eu digo, que ruas? 200 pessoas que vão recepcionar em Alagoas significa que ele está com um apoio enorme? Aí, como eu disse no vídeo anterior também, eles fazem uma tomada ali, né, filmam de pertinho aquela movimentação que dá a sensação que é uma multidão. Mentira, não é. Ah, mas é porque teve 1.000 motoqueiros que foram andar de moto com o presidente Bolsonaro. Ah, então quer dizer que esses 1.000 motoqueiros é indicativo de pesquisa? Ah, vamos ter paciência, porque não é bem assim. Ele está desgastado e muito desgastado. Mas, mesmo assim, eu considero altíssimo. Diante da tragédia que é o governo, 23% é um número espetacular. E a gente precisa entender agora por que eu disse lá atrás que eu ia falar também das visitas que Lula fez recentemente a alguns políticos. Claro que teve visitas que eu considero interessantíssimas, mas teve outras que, olha, é preciso ficar muito atento, porque se a gente ignorar o que nos trouxe até o Bolsonaro, a gente corre o risco de, ignorando a causa ou uma das causas, repetir esse erro, e mesmo que o PT vença em 2022, que a gente dê espaço para que Bolsonaro volte em 2026. Ou se ele não voltar, por um motivo qualquer, eu espero que ele esteja preso, pagando pelos crimes cometidos na pandemia, que volte algum outro representante do bolsonarismo. Então, ou a gente olha para as graves contradições da esquerda enquanto ela esteve no poder, faz uma avaliação disso e cobra, ou se a gente for ficar passando pano para tudo, nós daremos força para o Bolsonaro, inclusive podendo dar força para ele de novo em 2022. De novo que eu digo, me referindo ao que aconteceu em 2018. Se a gente ficar achando que foi só a facada que elegeu o Bolsonaro, que foram só as fake news, que foi só a Lava Jato, e ignorar as contradições do PT, enquanto teve a chance de governar o país por quase 14 anos, nós estaremos correndo um seríssimo risco de ampliar até 2026 o problema atual, ou mesmo que a gente dê uma pausa nesse problema e tenha 4 anos de um governo petista, a volta de um Bolsonaro em 2026 seria desastrosa e eu acredito que muito pior, porque ele voltaria mais forte do que está, por exemplo, hoje. E aí eu quero colocar o elemento antipetismo. Parte dele injusta, eu compreendo. Houve uma perseguição, isso é um fato. Uma perseguição jurídica ao Lula que não foi inocentado. O processo foi anulado. Por uma questão ali de local, o juiz foi considerado suspeito, enfim. Vai ter que se averiguar de novo, começar do zero, não vou discutir essa questão aqui agora. Então, parte do antipetismo foi injusto. Por quê? Porque fizeram a perseguição, o condenaram ali, ao que tudo indica, até um momento sem provas, por um juiz suspeito. Isso precisa ser revisto. Agora, há parte do antipetismo que é uma parte justa. O governo da Dilma, isso é reconhecido por muita gente, foi uma tragédia no aspecto econômico. Depois ela coloca o Joaquim Levy ali, que, né, agrava o problema, um neoliberal. E se a gente olha para trás, no próprio governo Lula, a gente vai encontrar dados aqui que incentivou-se o consumismo enquanto o país se desindustrializava por uma falta de política no sentido de reindustrializar o país. Então não dá para analisar a Dilma sem levar em consideração políticas econômicas que começaram lá com o Lula. Que teve os seus méritos? Teve muitos méritos. Não dá para a gente negar isso. Eu estou focando aqui nesses problemas porque é isso que vai nos trazer até o Bolsonaro, que foi quem melhor compreendeu o antipetismo e quem melhor representou esse antipetismo em 2018. Lembrando que o Bolsonaro nem era o queridinho do mercado.
Ele passou a ser depois que o Alckmin não decolou, a Moedo não decolou, o Meirelles, né, não agradou o eleitorado. Então eles pegaram ali o Bolsonaro, que já apresentava o Paulo Guedes como posto Ipiranga, e falaram: já que não tem outro, vai a si mesmo. Então é necessário ter muita humildade para que a gente não traga de volta, ou até, não, pelo amor de Deus, permita com que Bolsonaro permaneça no poder. E olha, se Bolsonaro fizer uma autocrítica, ainda na pandemia, pedir desculpa pelo que fez e tal, pode ser que esse gesto, nossa, que homem humilde, que homem simples, o que é algo raro de se ver em político, né? Pode ser que ele às vezes cative a população e se fortaleça. Então por que a gente não pode ver um gesto desse também do lado da esquerda, que além dessas questões econômicas, teve corrupção, sim, e teve muita corrupção. Gedel Vieira Lima, Palocci, tantos e tantos outros, Eduardo Cunha. E aí Lula faz o quê? Vai se encontrar com Eunício Oliveira e Sarney. Sarney, a família Sarney, o clã, sofreu derrotas importantíssimas no Maranhão para o Flávio Dino. Flávio Dino, que em 2010 e até 2014 não recebeu o apoio do PT. PT que apoiou a família Sarney. E aí o Flávio Dino vence em 2014, vence em 2018. A família Sarney perdeu e muito a sua importância no Estado. E aí o povo do Maranhão agora que começa a se libertar do clã Sarney, vê Lula indo confraternizar com o Zé Sarney. O mesmo acontece com Eunício Oliveira. Sofreu a derrota em 2014, quando enfrentou o candidato do PT, Camilo Santana, apoiado pelos irmãos Ferreira Gomes, pela família Ferreira Gomes. Em 2018, tenta a reeleição ao Senado, perde a vaga para Cid Gomes e Girão. E o PDT, ao que tudo indica, chegou a convidar a Dilma para se candidatar a senadora pelo Ceará, fazendo a dobradinha com o Cid Gomes. E aí o PT não quis, lançou Dilma senadora por Minas, ela perdeu. No Ceará, o cearense rejeitou Eunício Oliveira e votou no Eduardo Girão, que hoje é um dos maiores defensores do governo Bolsonaro na CPI da pandemia. Então, na medida em que Eunício perde força, Sarney perde força, Romero Jucá também perdeu em 2018. Aí Lula vai e visita esses, tentando trazê-los de volta para o cenário, para o debate político. Olha, eu sou totalmente favorável ao diálogo entre os diferentes. Mas diante das relações umbilicais entre o PT, o próprio Sarney e Eunício Oliveira, isso é um indicativo de que, se for eleito, Lula talvez governará com estes, que representam a tão falada velha política, que não existe nova velha política, existe boa política ou má política. E aí, se Lula for governar, caso eleito, do mesmo jeito que governou enquanto o PT esteve no poder, repito o que eu já disse, nós teremos uma grande probabilidade de fortalecer o bolsonarismo enquanto ele estiver fora do poder, e ele voltando em 2026, a situação seria trágica. Claro que tem muita coisa aqui que é mera especulação, e eu trago essa reflexão não como uma crítica para abalar, para coisar, tá falando mal do PT. É para que os petistas que vierem aqui, e pode ser que eles fiquem tristes e chateados, cobrem. Não precisamos ser igual o bolsonarista, que tudo que o Bolsonaro faz, eles gritam mito, mito, enviado de Deus, ele é assim mesmo. E tem hora que, se a gente não tomar cuidado, aqueles que acompanham o Ciro, a mesma coisa. Movimentos que o Ciro fizer que forem incoerentes, precisam ser denunciados, precisam ser criticados. Será que para o Lula ser eleito em 2022 precisa da bênção do Sarney no Maranhão? Alguém que foi dizimado da vida pública? Precisa da bênção do Eunício Oliveira? Alguém que foi dizimado da vida política lá e agora abre espaço para a extrema-direita? Olha, eu acredito que não. Então, que todo mundo, aqueles que gostam do Ciro, os que gostam do Lula, os que gostam de outros políticos, que tenham uma certa capacidade de criticar aquilo que já não cabe mais no momento presente, e que a gente
precisa ter essa consciência para, de fato, não só vencer Bolsonaro em 2022, mas vencer esse projeto colocando outro projeto para que a população, de fato, seja bem servida e se sinta representada. E, na minha opinião, Sarney, Eunice Oliveira, Romero Jucá e outros quadros aí não representam e não significam aquilo que o Brasil precisa.